Olá, tudo bem? Eu sou a professora Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é o gênero textual poema. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Eu tenho certeza que você já leu poemas, já viu poesias no seu dia a dia, mas a gente precisa lembrar algumas coisas importantes. Entre elas, pense comigo. Para você, o que é poesia? Você já ouviu ou leu algum poema que fez você se sentir feliz, triste ou surpreso? O que foi especial sobre este poema? Você já tentou escrever um poema? Como foi a sua experiência? Você gosta de ler poemas? Tem algum poeta ou poema favorito? E vocês sabem a diferença entre poema e poesia? É muito comum que a gente pense que poema e poesia é a mesma coisa. Então, nesta aula de hoje, nós vamos aprender quais são os elementos que compõem um poema e se um poema é a mesma coisa que poesia. Vamos começar a conhecer os elementos que compõem o gênero textual poema? Vem comigo! 5 minutinhos para você pensar sobre as perguntas que nós acabamos de ler. E vamos para os elementos. Primeiro, o que é um poema? Poema é um texto literário, composto de versos. Então, você sempre vai dizer que você está diante de um poema se ele tiver versos. Mais para frente, a gente vai entender o que é um verso. Ele pode ter rimas ou não. Então, o que você precisa lembrar é que o poema é um gênero textual que obrigatoriamente precisa ter versos e pode ou não ter rimas. Não é obrigatório, mas é um elemento importante. Agora, qual a diferença entre prosa e poesia? A prosa, diferente da poesia, é onde nós vamos escrever de maneira mais fluida, em forma de parágrafo, e não vai ficar preso a versos. E quais são os elementos do poema? Vamos entender? Primeiro, na maioria dos poemas, nós vamos ter como elementos principais o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Lembre-se que nem sempre todo poema vai ter todos esses elementos, mas esses são alguns elementos que fazem parte da maioria dos poemas, ok? Vamos entender um pouquinho a diferença e os pormenores de cada um desses elementos? E o que é verso? Vem comigo! Verso é cada linha do seu poema. Então, digamos que o seu poema seja um poema pequenininho, como um haikai, por exemplo. Um haikai é um poema pequeno que apresenta apenas 4 linhas. Se ele é um poema de 4 linhas, então nós dizemos que nós temos num haikai 4 versos. Vamos conhecer um poema bastante importante de Vinícius de Moraes, chamado O Relógio. Leia comigo. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Veja que esse poema apresenta algumas linhas. Então, você vai contar quantas linhas tem nesse poema e você terá a quantidade de versos. Veja que no nosso poema, nós temos versos mais longos e versos mais curtos. Então, este poema é um poema que apresenta estrofes e versos mais livres, porque o poeta está livre para escrever da maneira que ele bem entender. Então, é um poema com versos livres, porque ele tem uma medida diferenciada. Ele não está preso ao tamanho da quantidade de sílabas poéticas, ok? Tipos de versos. Veja bem, nós temos versos regulares, ou seja, eles vão ser versos praticamente do mesmo tamanho, porque eles vão ter a mesma medida ou a mesma métrica.
Os versos livres, como o que nós acabamos de fazer a leitura, é um poema que apresenta medidas diferentes. Então, ele vai ser um poema em que os versos, alguns vão estar menores e outros maiores, porque a medida é diferente. Os versos podem ser livres também, que é quando eles não apresentam rimas, mas podem ou não ter a mesma métrica, ou seja, a mesma medida. E o que é a métrica? Coloquei uma imagem aqui para você saber o que é métrica. Quando nós usamos uma fita métrica, nós usamos para medir alguma coisa. Então, quando nós falamos de poema, a métrica é a medida dos versos. E como que eu faço essa medida dos versos? Eu vou separando as sílabas poéticas, fazendo a contagem e vendo a quantidade de sílabas que eu tenho no meu verso. Então, só recapitulando, métrica é a medida dos versos. E nem sempre métrica e sílaba poética é a mesma coisa. Às vezes eu tenho a mesma quantidade de sílabas gramaticais, mas não necessariamente a mesma quantidade de sílabas poéticas. Sílaba poética é a maneira como eu vou cantar cada sílaba do meu verso. Dê uma olhadinha aqui num versinho de um poema bastante importante da nossa literatura portuguesa, que é Canção do Exílio. Canção do Exílio é um poema do poeta brasileiro Gonçalves Dias, onde ele vai falar um pouquinho sobre as belezas do Brasil, sobre a natureza e sobre tudo o que há de belo em nosso país. Aqui nós temos o primeiro verso. Minha terra tem palmeiras. Veja que se eu fosse dividir essas sílabas gramaticais, eu teria 8 sílabas gramaticais, porque eu tenho minha terra tem palmeiras. Quando eu faço essa contagem da minha métrica, eu tenho 8 sílabas gramaticais. Mas não é a mesma coisa que sílaba poética, porque na escansão, para eu medir os meus versos, neste caso da palavra palmeiras, a última sílaba eu não vou contar, porque ela é uma sílaba fraquinha. Ela quase não sai quando eu falo a palavra palmeiras. O uraz, ele quase não sai. Então eu digo que ele é átono, ele não tem força, então eu não vou contá-lo. Eu só vou contar até a sílaba mei. Então, neste caso, a medida desse verso, a métrica, é 7 sílabas poéticas. Então, eu digo que este poema aqui, a métrica dele é redondilha maior, porque apresenta 7 sílabas poéticas. Entendido? Vamos agora para um segundo elemento bastante importante, que é a estrofe. A estrofe é o agrupamento dos versos. Então, eu tenho poemas que têm apenas uma estrofe. Eu tenho poemas que eu separo em mais de uma estrofe, como, por exemplo, um soneto. Um soneto é um tipo de poema que já apresenta em sua estrutura uma quantidade de estrofes fixas. Então, um soneto é um tipo de poema que vai apresentar 2 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Então, eu digo que num soneto eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, porque a quantidade de estrofes já é fixa. Mas nem sempre é assim. Alguns poemas apresentam uma estrutura de estrofe mais livre, como os poemas mais contemporâneos. Vamos agora para mais um elemento, que é a rima. A rima nada mais é do que a sonoridade semelhante entre palavras no meio ou no final dos versos. Quando eu digo, por exemplo, a palavra coração e irmão, a sonoridade final da palavra é parecida. Neste caso, eu digo que as palavras irmão e coração estão rimando, porque elas têm uma sonoridade parecida. Mas, às vezes, as minhas palavras não rimam. Então, eu digo que este poema, onde não há palavras que rimam, são poemas com versos brancos. Dê uma olhadinha agora aqui em uma estrofe do soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes.
Neste caso aqui, nós temos o primeiro verso com a palavra atento, rimando com o quarto verso, pensamento. Neste caso, nós estamos dizendo que o primeiro verso, letra A, rima com o quarto, que é A também. E que no meio, tanto a palavra tanto quanto encanto estão rimando. Então, o esquema da minha rima, neste caso aqui, é A, B, B, A. Ou seja, nós temos aqui rimas opostas. Mas nós temos outros tipos de rimas. Vamos conhecer? Temos rimas alternadas, rimas opostas, rimas emparelhadas e rimas internas. As rimas alternadas é aquela em que os versos pares rimam com os versos ímpares. Isso quando nós estamos falando de estrofes que apresentam 4 versos. Temos as rimas opostas, que foi o exemplo do nosso poema anteriormente lido, as rimas emparelhadas, onde o primeiro e o segundo verso estão rimando e o terceiro rima com o quarto verso. E por último, as rimas internas, onde são formadas no interior dos versos. Ritmo. Coloquei uma imagenzinha ali para você ver que o ritmo faz parte do poema. O poema, ele apresenta uma certa musicalidade. Quando vamos fazer a leitura de um poema, a gente precisa respeitar uma melodia, porque um poema é um tipo de texto que ele é bem característico de músicas, de poemas, de poesias. Então, é preciso que eu faça a leitura de um poema respeitando essa musicalidade presente nesse tipo de gênero textual. E quais são os tipos de poema? Quando for perguntado a você o tipo de um poema, você vai prestar bastante atenção na temática desse poema. Se ele for um poema que vai falar sobre sentimentos, sobre o eu lírico, falando em primeira pessoa, se posicionando sobre um assunto em específico, eu digo que eu tenho um poema de gênero lírico. Porque o poema de gênero lírico é um poema escrito em primeira pessoa, no qual o poeta fala sobre seus próprios sentimentos. Em segundo, nós temos os poemas épicos, e nesse caso, são poemas que falam sobre heróis, sobre fatos históricos de um povo. Então, lembre-se que no poema épico nós vamos ter a presença de grandes nações e de grandes feitos heróicos. E nos poemas narrativos são aqueles feitos para serem declamados, de maneira como se estivéssemos encenando. Mas vamos entender melhor sobre cada um desses tipos de poemas. Olha só o poema lírico. Ele é um poema sentimental e subjetivo. Por exemplo, nós temos aqui um haikai, como eu disse para vocês, um poeminha pequenininho, onde o poeta Guilherme Almeida fala sobre os seus sentimentos com relação às estrelas. Vamos lá? Caçador de estrelas, chorou, seu olhar voltou com tantas, vem vê-las. Neste caso, nós temos um poema lírico, porque o poeta fala em primeira pessoa sobre os seus sentimentos. Temos agora um poema épico, falando sobre heróis. Nesse caso, nós temos aqui um poema de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, no qual ele vai falar sobre os feitos heróicos do povo português. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Taprobana. Neste caso, nós temos um autor falando sobre os feitos heróicos do povo português e enaltecendo esta nação. Temos agora os poemas narrativos, feitos para serem encenados. Neste caso, nós temos um trechinho de um poema que eu tenho certeza que você conhece. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que tem aí um filme bastante interessante, né, que eu acredito que a maioria já conheça, que fala sobre as aventuras do Chicó e do João Grilo. E neste caso aqui,
é escrito em forma de poema porque ele fala sobre as aventuras desses dois amigos, o Chicó e o João Grilo. Fique atento nesta narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. Temos também alguns recursos bastante interessantes quando a gente vai escrever um poema. Alguns recursos estilísticos que fazem parte desse tipo de texto, as chamadas figuras de linguagem. E você, sabe o que são as figuras de linguagem? Elas são recursos estilísticos usados para dar maior intensidade, maior importância para esse tipo de texto. Nós temos, por exemplo, como figuras de linguagem, as metáforas, onde a gente faz alguma comparação entre dois elementos. Temos as comparações, temos as hipérboles, as anáforas, enfim. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Nós ainda falaremos com mais afinco sobre as figuras de linguagem e as diferenças de cada uma delas. Mas neste momento é importante que você saiba que para escrever um poema você precisa utilizar esses recursos poéticos que são as figuras de linguagem. E lembra que no início da nossa aula eu perguntei a você se você sabia a diferença entre poema e poesia? Pois bem, muita gente acha que poema e poesia é a mesma coisa, mas não necessariamente. Vamos entender a diferença? Poema, como já dito em nossa aula, é um tipo de texto, é uma estrutura de como você vai escrever sobre um assunto. Neste caso, um poema é um texto literário que apresenta esses elementos que nós estudamos. Nem sempre, todos, mas em sua maioria. Então, um poema é um texto estruturado em versos, estrofes e, por vezes, rimas também. Não necessariamente, mas é alguns de seus elementos. Métrica e rimas. Já a poesia é um tipo de texto onde você vai falar sobre os seus sentimentos. Então, se você escrever uma música, tem poesia na sua música. O seu gênero é música, mas há poesia na música porque você fala de sentimentos. Eu posso escrever um diário falando sobre os meus sentimentos. E eu digo que no meu diário há poesia porque é um tipo de texto que tem sentimentos. Então, resumidamente, poema é uma estrutura do teu texto. E a poesia são textos que falam sobre sentimentos. Tem poemas que também têm poesia, mas nem todo poema fala sobre poesia, porque nós vimos que tem poemas épicos e poemas narrativos. Mas alguns outros textos também podem ter poesia, ok? Vamos praticar? Neste momento, você terá 20 minutos para testar os seus conhecimentos. E eu volto logo para a gente corrigir essas questões e você poder tirar suas dúvidas, saber quantas questões você acertou ou quantas você errou para você poder fazer a sua correção. Vamos lá? Questão número 1. No texto, o eu lírico, letra A. Descreve os lugares em que viveu durante a infância. Letra B. Narra as ações costumeiras daqueles com quem viveu durante a infância. Letra C. Questiona os laços afetivos firmados durante a infância. Ou letra D. Declara o seu desprezo pelo ato da leitura durante a infância. Vamos ver a resposta correta? Letra A. No nosso texto, o objetivo principal do autor era descrever os lugares que viveu durante a infância. E aí, você acertou? Vamos para a questão número 2? Na frase, psiu, não acorde o menino. O uso do travessão foi usado para isolar uma opinião do eu poético. Letra B, para destacar uma intenção do eu poético. Letra C, para indicar uma fala da personagem conhecida como Preta Velha. Ou letra D, para indicar a fala da mãe. Vamos ver a resposta correta?
para indicar uma fala da mãe. Nós sabemos que o travessão é usado para indicar falas. Neste caso, uma fala da mãe. Questão 3. Leia o poema no meio do caminho e vamos ao entendimento das questões. Essa pedra foi usada em sentido conotativo. Nós sabemos que, neste caso, para o poema, pedra não significava necessariamente pedra. Qual seria o entendimento, então, desta palavra no texto? Seria, letra A, desânimo. Letra B, fraqueza. Letra C, entusiasmo. Letra D, tristeza. Ou letra E, problemas. Nesse caso, nós queremos aquilo que não pode ser simbolizado pela palavra pedra, que no caso seria entusiasmo. Pedra, neste poema, referia-se a tudo, ao desânimo, à fraqueza, à tristeza e a problemas. Veja que todas são palavras de caráter mais negativo. Neste caso, a alternativa que seria a não correta, que é a nossa resposta, seria a letra C, que seria então o entusiasmo. E por último, nós temos algumas questões para a gente fazer algumas análises. Quais delas estão corretas? Vamos dar uma olhadinha nessas questões? Na letra A, o poema deve ser construído sobre forma fixa? Ok, até aí está correto. Sempre preservando elementos como métrica e musicalidade? Você acha que um poema sempre tem que ter métrica e sempre tem que ter musicalidade? Nós vimos na nossa aula que nem sempre. É possível que alguns versos não tenham métrica, são versos mais livres. Então, neste caso, esta primeira questão estaria errada porque ela nos diz que poemas sempre apresentam métricas e nós sabemos que nem sempre. Número 2. O poema caracteriza-se por ser centrado em um trabalho peculiar com uma linguagem? Correto. Em geral, reflete o momento e o impacto sobre os homens? Pode ser. A questão número 2 não apresenta nenhum erro. Então, por enquanto, é uma questão que está correta. Número 3. O poema diferencia-se dos demais gêneros por ser escrito em versos? Ok. Por possuir ritmo? Ok. Mais marcado que o ritmo da prosa? Correto. Questão número 3, nenhum problema, é uma questão que está correta. Quarto item. A poesia não é exclusividade do poema. Isso está correto? Sim, nós acabamos de falar que alguns outros gêneros também apresentam poesia. Até aqui, tudo bem. Ela é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. Então, nós temos aqui uma sequência que diz que a questão número 1 estaria incorreta e todas as outras, sem nenhum problema, estão corretas. Portanto, a nossa alternativa correta, item 2, 3 e 4, estão corretas. Alternativa C. E aí, quantas questões você acertou? Você foi bem? Não se preocupe se você errou alguma coisa. Estude e aí se aperfeiçoe mais para você ir tirando outras dúvidas sobre esse gênero textual bastante interessante que é o poema. E aí, você gostou do poema? Espero que sim. É um gênero bastante interessante, não é verdade? Espero você para curtir as próximas aulas sobre novos assuntos bastante interessantes. Até mais!